Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade, pelo privilégio de poder mais uma vez assentar-me à frente desse instrumento para aqui trazer-vos mais um vídeo mensagem. Louva a Deus por esse dia de hoje, louva a Deus pela vida, pela saúde, louva a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Queridos, amados e diletos irmãos e amigos da Palavra de Deus, é com muita satisfação que nesta noite ocupo este lugar na responsabilidade de trazer a vocês uma partícula da santa, excelsa e poderosa Palavra de Deus, que é viva e eficaz e poderosa para discernir os pensamentos, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e junta e medula. Querido, esta palavra que é a Palavra de Deus, é ela quem nos instrui, exorta, edifica, conforta, consola, nos dá esperança daquilo que verdadeiramente nós aguardamos. Ela é quem fala o que nós somos, de onde viemos, como temos que ser, para onde vamos e que fim nós teremos. A Palavra de Deus tem tudo o que o homem necessita para saber a respeito dele mesmo e a respeito de Deus, a respeito do seu futuro. Por isso, a esta palavra, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Deus, porque é Ele quem fala conosco. E nesta oportunidade eu quero convidar-vos a meditar comigo e estarmos analisando e comentando a escola, a revista, a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, a de número 6, que traz por título Ética Cristã e Suicídio. A lição que tem como texto de leitura bíblica em classe, primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, no versículo 1 ao versículo 6. Aqui está o texto de leitura bíblica em classe para a meditação dos irmãos. Ética cristã e suicídio. Esse é o tema da lição da Escola Bíblica Dominical a ser estudada no dia 6 de maio de 2018. Estaremos aqui fazendo o nosso comentário, trazendo um resumo daquilo que a Palavra de Deus ensina e requer de nós no que tange respeito ao suicídio. Por isso, nesta oportunidade, eu quero pedir a Deus que abra o teu coração, abra a tua mente, para entender e compreender qual é a vontade de Deus para com a tua vida, para com a minha vida. Queridos, amados e diletos irmãos, estaremos então aqui a meditar sobre este importantíssimo assunto, que é sobre a ética cristã e suicídio. Como nós temos falado, viemos falando, que como o tema das lições a estudar traz sempre ética cristã, convém sempre nós abordarmos para que fique gravado na mente dos irmãos sobre a definição da palavra ética. Como nós temos falado, ética tem a sua origem, ou essa palavra é de origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábito. No latim, o termo usado se corresponde a mos, de moral, no sentido de normas ou de regra. Então, queridos, a palavra ética possui origem no vocábulo grego. Ela vem do vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábito. No latim, esse termo ética usado se corresponde a mos, de moral, no sentido de normas ou de regra.
só para nossa meditação, só para lembrarmos bem a respeito desta palavra tão falada, que é a palavra ética. Muito falada, mas pouco se tem e pouco se executa a ética nos seus devidos momentos necessários. Mas aqui está, mais uma vez, e estaremos a estudar a respeito da ética cristã e, por sua vez, sobre o suicídio. Os irmãos que podem meditar no texto de leitura em classe, não estaremos lendo, mas que você possa estar a meditar a respeito do texto. A expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e caedere, matar, cortar, que significa matar a si mesmo. Então está aí o significado da palavra suicídio. Se ouve falar tanto, fulano suicidou, fulano se suicidou, por vários meios, por vários modos. Um se joga debaixo do carro, outro se enforca, outro atira na própria cabeça, outro corta o próprio pescoço. Enfim, são diversos os meios, os métodos de suicídio que as pessoas têm utilizado para tirar a sua própria vida, lamentavelmente. Mas a palavra suicídio quer dizer matar a si mesmo, tirar a própria vida, a vida de si mesmo. Lamentavelmente, lastimavelmente. Também conhecida como morte auto-infligida. A morte auto-infligida, ou seja, a morte que se inflige a si próprio. Lamentavelmente. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Lamentavelmente, é uma realidade, é o que nós temos vivenciado, estamos vivenciando no dia a dia. Manchetes, jornais, a mídia veicula todos os dias vários casos de suicídio, que as pessoas, no ato de desespero, no ato de pressão, de depressão, essas pessoas acabam por tirarem a sua própria vida. Logicamente entendemos uma ação demoníaca, uma ação do diabo, porque o diabo, ele é cruel, ele é terrível. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E lamentavelmente, ele tem tido êxito, ele tem tido sucesso no seu plano, no seu projeto, naquilo para o qual ele veio, para o qual ele está aí. E lamentavelmente, aproveitando da fraqueza, aproveitando do problema da pessoa, ele acaba por levar a pessoa a ter como solução para o seu problema tirar a própria vida. E lamentavelmente muitos têm enveredado por esse caminho, julgando que o seu problema terá uma solução se ele der fim à sua própria vida, se ele matar a si mesmo. E lamentavelmente muitos têm feito isso, muitos jovens, adolescentes, adultos, enfim. O diabo não escolhe a quem matar. Uma chance que ele tem, ele não deixa passar. Ele mata, ele rouba, ele tira a vida da pessoa. E lamentavelmente, o número de suicídio tem se aumentado, tem se alastrado, de forma a preocupar os governos, as autoridades, pelo grande índice de pessoas que têm tirado a sua própria vida. É lamentável, é assustador isso. E neste assunto estaremos estudando o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e o posicionamento cristão quanto ao tema suicídio. Qual é o nosso posicionamento? Qual é a posição da igreja com relação ao suicídio, ou com relação àqueles que tiram a sua própria vida? O que acreditamos
no que nós cremos no que diz respeito à eternidade dessas pessoas. Precisamos entender, precisamos compreender que, lamentavelmente, aqueles que tiram a própria vida, eles, infelizmente, irão para o inferno. Porque tirar a própria vida é como tirar a vida de alguém. E esse direito somente Deus tem, somente Deus pode fazer. Deus é o dom da vida e Ele também é quem tem o poder de tirar esse dom que Ele nos deu. Mas iremos entender e compreender qual é a nossa posição, que posição temos que tomar e que posição nós temos que permanecer no que diz respeito ao suicídio. As Escrituras registram 6 casos de suicídio, 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Em situação de conflito, homens se desesperam e tiram a própria vida no mundo todo, lamentavelmente. A história de Sansão mostra que a tarefa dele era a de derrotar os filisteus. Nós sabemos, conhecemos para que fim Sansão foi separado como nazireu, para que propósito Sansão foi escolhido por Deus, ungido, separado, mas lamentavelmente Sansão não vigiou. Aquele homem de Deus, por quem Deus tinha dado a ele grande poder para vencer inimigos, para vencer a tudo e a todos. Sansão era um homem que, quando o Espírito de Deus se apoderava dele, ninguém conseguia vencê-lo. Ele, de fato, executava as guerras do Senhor. Ele executava o juízo do Senhor. Sansão, ele era um tipo de juiz. Sansão era um tipo de homem a quem Deus usava para promover as suas guerras. Mas, lamentavelmente, Sansão envolveu-se naquilo que não deveria se envolver. Lamentavelmente, Sansão tomou caminho que não deveria tomar, em um ato de desobediência. Sansão amou uma mulher a qual ele não poderia amar. Sansão se agraciou por uma mulher pela qual ele não deveria se agraciar. E, lamentavelmente, Sansão deixou que o coração dele falasse mais com relação a Dalila do que com relação à palavra de Deus. Sansão deixou com que o seu coração amasse mais a Dalila do que amassem a Deus e amasse a palavra de Deus. E, lamentavelmente, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Assim fala Deus através de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10. O coração, ele é enganoso. E Sansão, lamentavelmente, cresceu os olhos de Dalila, uma filisteia, uma filha dos inimigos do povo de Israel, os filisteus, e o coração dele ficou apaixonado por aquela mulher. E, lamentavelmente, contra a vontade de Deus, pois era julgo desigual, e não deveria dar o filho dos santos aos filhos do imundo, e nem tomar os filhos do imundo para dar aos filhos do santo. Isso era uma proibição que ia meter-se em um julgo desigual, com consequências, lamentavelmente, drásticas. E assim Sansão trouxe sobre si, pois o segredo que ele possuía, aquilo que ele tinha com Deus, que não poderia ser revelado, essa mulher o tentou de tal forma, por indução dos seus irmãos, os filisteus, para saber qual era o segredo da força que Sansão tinha, de um homem só vencer 1000 homens, de um homem só, com uma queixada de jumento, matar 1000 homens. Que poder, que força era essa? Que ninguém conseguia dominar esse homem. E essa mulher, por quem Sansão se apaixonou, e por quem o coração de Sansão amou, mesmo sabendo ele que era proibido, mesmo seu pai e a sua mãe o ter instruído, dizer que era uma relação perigosa, ela era uma relação proibida. Mas Sansão não deu ouvido
ao que o pai e ao que a mãe dele lhe falou. Mas, lamentavelmente, se envolveu com esta mulher. E ela então veio, depois de muitos e muitos dias tentando, forçando, Sansão acabou cedendo e acabou revelando o segredo do seu coração. Há segredo em nossos corações que não devemos revelar, que é algo entre nós e Deus, que é algo que somente Deus deve saber. Mas, lamentavelmente, Sansão cedeu às paixões de sua mulher e ali acabou revelando qual era o segredo de sua força. E nisso, Sansão, muitas vezes mentindo, e quando ele mentia, ele permanecia com sua força. Mas quando ele falou a verdade, a sua força se esvaiu. Por quê? Sansão brincou com a mentira. Sansão brincou com o pecado. E com o pecado não se brinca, irmão. Com a mentira não se brinca. Ou nós falamos a verdade, ou nós não falamos. Mas não devemos mentir. E Sansão, ele mentiu várias vezes para Dalila. Sansão brincou com a mentira. E não devemos brincar com o pecado. Não devemos fazer do pecado um brinquedo, como escreve o sábio no livro de Provérbios, falando sobre brincar-se com o pecado. E Sansão, lamentavelmente, ele brincou com o pecado, ele brincou de mentir, mas quando chegou o momento que ele disse a verdade, lamentavelmente, aquela verdade lhe custou caríssimo. A palavra de Deus diz a respeito daqueles que brincam com o pecado, a respeito daqueles que fazem do pecado um brinquedo, um divertimento. E a Bíblia condena isso, irmão. Nós não devemos brincar em hipótese alguma com o pecado, mas devemos condená-lo, refutá-lo, para que nós não venhamos a ser presa sua, a cair no seu laço. Nós não devemos, em hipótese alguma, ceder. Não devemos, em hipótese alguma, irmão, tomar o pecado como um divertimento. O sábio diz, no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 23, que um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado. Então, um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é o ser sábio. Então, enquanto para o tolo um divertimento é praticar o pecado, para o sábio um divertimento, ou para o homem entendido, um divertimento é ser sábio. Então, enquanto um toma o pecado como um divertimento, outro, o entendido, ele faz de ser sábio um divertimento. Ou seja, ele estuda e faz até do estudo uma forma de se divertir. Mas com isso, ele vai se tornando sábio. Mas o tolo não. O tolo, ele se diverte praticando o pecado. E lamentavelmente Sansão fez isso. Sansão se enveredou por esse caminho. Ele foi brincando de mentir, ele foi brincando com o pecado, até que, quando ele falou a verdade, ele veio a cair em desgraça. E lamentavelmente, o homem Sansão, que tinha como tarefa derrotar os filisteus, lamentavelmente, ele veio a ser presa dos filisteus. Ele revelou o segredo de sua força e foi preso. Decidido a cumprir sua missão, na festa da Dagom, derrubou o templo sobre si e os seus inimigos.
Sansão, quando ele foi preso, quando Dalila persuadiu Sansão a descobrir o seu coração para ela, ao descobrir, Dalila chamou seus irmãos e cortaram os cabelos de Sansão, pois o cabelo de Sansão, que era cabelos grandes, pois ele era um nazireu de Deus, e como sinal de sua obediência, ele não deveria cortar o cabelo, ele não deveria comer isso, tomar isso. Era a forma de Deus provar o homem na obediência a ele. Sansão, verdadeiramente, a força dele não estava no cabelo, estava na obediência que ele viesse prestar a Deus em manter o seu cabelo crescido. Era um elemento que Deus usou para que Sansão pudesse ver, pudesse entender que ele mantendo o cabelo crescido, ele não cortando os seus cabelos, ele não tomando vinho, ele não comendo mel, ele seria mantido com essa força, com esse poder soberano de Deus. Lamentavelmente, revelando o segredo para Dalila, logo seus cabelos foram cortados. Sansão, pela desobediência, ele acabou perdendo a força. Os inimigos se apoderaram dele, o venceram, amarraram, levaram ele para o templo de Dagom, amarraram ele em um dos pilares do templo, e ali, Sansão se vindo de zombaria, de chacota, sendo zombado, sendo ali judiado, todos rindo dele, daquele homem que venceu muitas às vezes os filisteus, mas agora estava ali como espetáculo, como objeto de escárnio, de zombaria. Pois é isso que o diabo faz, irmão. O diabo, ele dá, mas a oportunidade que ele tem, ele tira. E leva a pessoa ao estado mais degradante que se possa levar um ser humano. E ali festejando-se a festa a Dagom, festejando a festa ao Deus dos filisteus, em comemoração à vitória, que considerava eles, Dagom lhes ter dado, venceu o inimigo dos filisteus, e na comemoração daquela festa, Sansão decidido a executar a sua missão, a executar o plano para o qual ele foi escolhido, para derrotar os filisteus. Sansão, cego, pois vazaram-lhe os olhos, para que ele não enxergasse, impossibilitando de ver, de enxergar, tirando dele a luz do corpo, e cego, ele não tinha possibilidade de locomover-se para mais lugar algum. Mas Sansão ali, naquela zombaria toda com ele viu um menino, e esse menino, Sansão o chamou, e pediu que esse menino o conduzisse aos pilares centrais do templo, que sustentava todo o templo de Dagom, aonde estava todos os filisteus festejando e comemorando ao Deus Dagom. O menino assim fez, conduziu Sansão, e Sansão ali, num ato de humildade, num gesto de humilhação a Deus, num pedido de perdão para aquele contra quem ele tinha pecado, desobedecendo a palavra de Deus, misturando-se com o ímpio, com o pecador, com aqueles com quem não deveríamos jamais nos misturarmos. E agora ele ora a Deus, arrependido, e ele pede a Deus que lhe devolvesse as suas forças novamente, para que ele pudesse vingar-se dos filisteus. Deus o ouviu, e assim devolveu as forças para Sansão, e Sansão então, com a força do Espírito de Deus na vida, ele empurrou aqueles pilares do templo, que o templo vieram abaixo, matando na sua morte muito mais do que o que ele matara na sua vida. Assim, vingou-se Sansão contra os filisteus. Lamentavelmente, entendemos aí
que não foi um suicídio. Poderíamos até entender e compreender que aquilo foi um ato suicida, que Sansão fez como os homem-bomba, que Sansão fez como se faz aí os muçulmanos, se fazem aí aqueles terroristas, que entram em lugares movimentados e ali se explodem, se matam, matando com eles milhares de pessoas. Sansão, se fôssemos olhar pela ótica humana, se fôssemos olhar a olho nu, pelo olhar humano, iríamos entender que aquilo ali foi um ato suicida, que Sansão se suicidou, que Sansão cometeu um ato terrorista, um ato de terrorismo, matando a si e matando aqueles que estavam com ele. Mas há uma ressalva que nós temos que observar, que Sansão, naquele ato, naquele momento em que ele ora a Deus, em que ele se humilha diante da presença de Deus, decidido a cumprir a sua missão, na festa a Dagom, derrubou o templo sobre si e seus inimigos. Entretanto, esta ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. É um sacrifício de guerra e não um suicídio. É isso que precisamos entender e compreender para não vir a entender que Sansão foi um suicida, que Sansão se suicidou tirando a sua própria vida. Mas não, temos que olhar que ele, para fazer aquilo, ele orou a Deus, ele pediu para Deus e Deus lhe ouviu, atentou para a sua oração e lhe concedeu aquilo que ele pediu, que ele desejou, que foi a sua força novamente para que ele pudesse vingar os filisteus. Então ali teve o aval de Deus, teve a conivência de Deus, teve o apoio de Deus, e Deus jamais concordaria ou seria conivente com qualquer que quisesse se suicidar. Mas ali estava, sim, um ato de sacrifício, onde Sansão se sacrificou a Deus, se ofereceu a Deus, e nisso, derrubando sobre si o templo, com ele vieram todos aqueles que ali estavam comemorando, festejando aquela idolatria do Deus Dagom. Deus então entendeu e compreendeu que Sansão estava dedicando-se a ele num sacrifício de guerra e não em um suicídio. E assim também temos nós que compreender e entender e diferenciar o ato de Sansão dos atos terroristas que nós vemos aí no Oriente Médio, no dia a dia, nos Estados Unidos, por parte daqueles que se dizem ser jihadis, serem soldados de Maomé, soldados de Deus, e que em busca de uma santificação, de uma justificação, eles têm que suicidar, matando com ele certo número de pessoas que veem seus líderes a estabelecer. Mas no caso de Sansão, foi um ato de sacrifício, de guerra e não de suicídio. Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé de Hebreus 11, 32 a 34. Se fosse um ato suicida, se Sansão fosse um suicida, se Sansão tivesse se suicidado, ele não estaria lá na galeria dos heróis da fé. Mas glória a Deus que lá está Sansão, contado com os heróis da fé, naquela galeria dos homens de fé. E ali está Sansão também como um homem de fé, um exemplo de homem de fé a ser seguido. Pois ele, mesmo tendo desobedecido a Deus, pecado contra Deus, por brincar com o pecado, por mentir consecutivamente, vindo assim a cair nas garras dos seus inimigos, na oração, com humildade, com arrependimento, com temor, com tremor a Deus, Deus o ouviu, perdoou Sansão e lhe deu novamente o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre ele para fazer algo extraordinário, fenomenal, de maneira que nenhum homem no seu estado natural poderia fazer, que é mover as estruturas, o alicerce
de um templo grandíssimo, daquele que era o templo de Dagom, e assim derrubar aquele templo sobre si, matando todos que ali estavam presentes. Glória a Deus! E ali está Sansão na galeria dos heróis da fé. Então esse é o primeiro ato que se está no livro do Antigo Testamento, falando sobre um ato que poderíamos entender, poderíamos compreender sobre suicídio, mas não como se faz hoje no mundo, e sim num ato de sacrifício de guerra a Deus, para a glória de Deus. Outro registro é o caso de Saul e de seu escudeiro. O primeiro rei em Israel rejeitou o Senhor e buscou um ocultismo. 1 Samuel 28:7. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a própria espada e seu auxiliar fez o mesmo. Então nós vemos que aqui está um ato de suicídio, totalmente diferente do caso de Sansão que nós acabamos de relatar. Porque quando Israel estava em guerra com os filisteus venceram a guerra, porque lamentavelmente o rei em pecado, o rei numa condição totalmente desagradável, degradante a Deus, pelos seus pecados, a guerra foi vencida pelos inimigos, os inimigos venceram o povo de Deus, e ali, todos mortos, Saul se viu então sozinho, se viu acuado, vendo seus filhos morrerem, e ele com medo de ser pego pelos inimigos, e de ser zombado, de ser escarnecido, ele pediu ao seu pajem de guerra que o matasse. Ele recusou matar a Saul, ele recusou fazer o que Saul queria que ele o matasse, e vendo que o seu pajem de arma, não o seu escudeiro, não o matou, se negou a matá-lo, o próprio Saul lançou-se sobre a sua espada, matando-se, tirando a sua própria vida, cometendo assim um suicídio. De forma lamentável, de forma bestial, ele preferiu se matar a confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel, no Deus do céu. Lamentavelmente, matando com ele o seu próprio escudeiro. Vendo que Saul, o seu rei, Saul, o seu chefe, Saul, o seu patrão, tinha lançado sobre a sua própria lança, tirando a sua própria vida, o seu escudeiro também, num ato de desespero, lançou-se também sobre a sua própria espada, tirando também a sua própria vida, matando-se, cometendo suicídio. E lamentavelmente, todo suicida, todos aqueles que tiram a própria vida, vão para o inferno, perdem a salvação. Lamentavelmente, assim aconteceu com Saul, assim aconteceu com o seu escudeiro, com o seu pajem de arma, lamentavelmente. E assim foi o fim trágico daquele homem que foi escolhido para ser o rei de Israel, para estar à frente do exército da nação eleita, escolhida por Deus. Mas que lamentavelmente abandonou a Deus, indo para o ocultismo, buscando o espiritismo, buscando adivinhações, e não a Deus, e não se achegando a Deus. Lamentavelmente. O quarto caso foi o caso de Aitófel, conselheiro de Absalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se enforcou. Está em 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 23. Tendo ele dado conselho para Absalão com respeito ao rei, ao governo, de como presidir, e lamentavelmente, buscando o conselho de Aitófel, e depois buscando o conselho dos seus amigos, daqueles mais novos, lamentavelmente, Aitófel, conselheiro de Absalão, não suportou ter o seu conselho rejeitado e acabou se enforcando
acabou tirando a sua própria vida. Veja, irmão, que situação. Um conselheiro do rei, o rei toma posse, pede conselho para Aitófilo. Aitófilo aconselha a Absalão como proceder, o que fazer agora no governo de Israel, quando esse rebelou-se contra o seu próprio pai, rebelou-se contra Davi, usurpando o trono de Israel, usurpando o trono, o poder do seu próprio pai. E agora, no trono, estando ele no poder, o que é que Absalão faz? Absalão chega e pede conselho. Ele pede conselho sobre o que fazer, como proceder. E Aitófilo dava conselho para Absalão. Ele dava conselho como que agir em contrário ao rei Davi. E ele deu um conselho para Absalão, como que Absalão deveria proceder para com o seu pai, o seu próprio pai. Mas Absalão, ele não acatou o conselho de Aitófilo. E o que é que ele fez? Desgostoso de não ter tido o seu conselho acatado, obedecido, ele fica desgostoso com isso, e ele vendo que o conselho que Hussai, o arquita, deu a Absalão, era melhor do que o de Aitófilo. Era melhor do que o de Aitófilo. Porque Absalão, ele tomou conselho de Aitófilo e também tomou conselho com Hussai. E Absalão viu que o conselho de Hussai, o arquita, era melhor do que o conselho de Aitófilo. Mas na verdade nisso tinha a mão de Deus, querendo aniquilar o conselho de Aitófilo, para que o Senhor trouxesse mal sobre Absalão, pelo que Absalão fez com seu pai, com o rei Davi. Então Aitófilo dava um conselho, porém Hussai vinha e dava outro. E Absalão acatava mais o conselho de Hussai do que o conselho de Absalão. Vendo, pois, Aitófilo que se não tinha seguido o seu conselho, ele abardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa. E se enforcou. Foi para a sua casa, para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu. E foi sepultado na sepultura de seu pai. Veja que coisa. O homem se matou só porque o seu conselho dado ao rei usurpador Absalão não foi acatado. Ele se desgostou de ter dado conselho para Absalão, e Absalão não acatou. Acatou o conselho de outro conselheiro, Hussai, matando, tirando a própria vida, indo assim para o inferno, lamentavelmente.
É lamentável mesmo. O quinto registro é o do rei Zinri, que derrotado e apavorado, tirou a própria vida. Outro caso de alguém que se apavora numa guerra, sendo vencido, para não cair na mão do inimigo, para não sofrer na mão do inimigo, e servir de zombaria e de escárnio, se mata, tira a sua própria vida, suicidando, assim, também, lamentavelmente, indo para o inferno, perdendo a sua salvação, perdendo assim a comunhão com Deus. Exceto Sansão, tais homens motivados pelo orgulho escolheram a morte em lugar de confiarem em Deus. Isso é um fato, um ato realmente de desconfiança, de incredulidade. Não confiar que Deus podia livrá-lo, não confiar que Deus podia salvá-lo, ainda que o corpo viesse tombar, mas Deus tinha poder para salvar a sua alma. Mas eles não creram em Deus. Eles, lamentavelmente, cheios de orgulho, acharam por bem dar cabo da própria vida, suicidando-se, tirando a própria vida, e assim, mostrando desconfiança, não acreditar nesse Deus soberano. Enquanto Sansão foi diferente, Sansão se humilhou, Sansão vencido, Sansão derrotado, Sansão preso, mas ele se humilhou, reconheceu o seu pecado, reconheceu que Deus era o Senhor e que ele tinha pecado contra Deus, e humilhou-se, e assim Deus novamente lhe deu força, lhe derramou sobre ele o Espírito Santo, e ele assim venceu o inimigo na sua morte. Glória a Deus por isso. Jesus venceu na morte a morte. Jesus venceu na morte o diabo. Jesus, com a sua morte, ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Ele precisou morrer para que vencesse a morte. Ele precisou morrer para que vencesse o diabo. Sansão, na sua morte, ele venceu a morte. Ele venceu os seus inimigos. E assim, o nome de Deus, o nome de Jesus é glorificado, é exaltado para todo sempre. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate. Ele morreu em combate. No Novo Testamento, o mais emblemático caso é o suicídio de Judas Iscariote. Todos nós conhecemos, todos nós somos sabedores do caso, do ato que Judas praticou. Ele fizera parte do colegiado apostólico, era um dos 12. Sua função de tesoureiro requeria integridade. No entanto, ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus. Culpado por trair o inocente, enforcou-se. E como resultado, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Cristo já o tinha alertado. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Porém, Judas não resistiu ao diabo, nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. Em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e consequente queda espiritual de pessoas. Lamentavelmente, Judas era um dos 12, era um do colegiado de apóstolo, era um dos apóstolos do Senhor, que estava com o Senhor, tinha como responsabilidade e função a tesouraria, onde ele recolhia as ofertas que ali eram lançadas, mas lamentavelmente era um ladrão, roubava. Jesus sabia disso, Jesus via tudo, não era omisso, não era conivente, mas sim buscava a remissão de Judas, buscava que Judas pudesse converter-se, e assim foi. Mas lamentavelmente Judas escolheu o fim trágico, amando o dinheiro, tendo como prioridade na vida o dinheiro. Ele vendeu ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata, e lamentavelmente, tendo vendido, tendo traído o mestre, ele se arrependeu não, na verdade ele sentiu remorso, ele teve remorso do que fez e não arrependimento, pois se ele tivesse arrependimento, ele teria buscado ao Senhor, pois arrepender-se
quer dizer mudar, quer dizer converter-se. Arrepender é mudar de opinião, é mudar de atitude. E lamentavelmente, Judas não teve esse ato, essa atitude na sua vida. Lamentavelmente, ele, sentindo remorso pela traição, por trair o inocente, o justo, em vez dele ir até Jesus, pediu perdão, buscar a misericórdia de Deus, não. O que ele fez, instigado pelo diabo, já tomado por Satanás, já incorporado o diabo em Judas, de tal maneira, de tal forma, que Judas achou por bem tirar a sua própria vida. Porque, irmãos, amigos, ninguém tira a vida de alguém sem que não esteja instigado por uma entidade demoníaca, por uma entidade do inferno. Ninguém tira a vida do seu semelhante, ninguém mata o seu próximo por si mesmo, em si mesmo, se não tiver sob uma ação satânica, uma ação demoníaca. Porque Deus fez um homem bom, Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o homem à sua semelhança. Deus colocou no homem aquilo que é dele, a sua essência maravilhosa. E o homem, ele foi feito bom. E Deus viu que o homem era bom. Mas lamentavelmente, o homem, ele escolhe de quem ele quer ser cheio, de quem ele quer pertencer, ou a Deus ou ao diabo. E lamentavelmente, aquele para quem você abrir o coração, abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, ele vai morar, ele vai fazer ali desgraça na sua vida, no caso do diabo. Mas Jesus faz bonança, faz maravilha na vida do homem, que o permite que ele, estando à porta, a bater, lhe abre o coração e lhe convide para entrar e para ficar e para permanecer. Aí há bonança, aí há alegria, aí há vida, aí há amor à vida, amor ao próximo, aí há um apreço pela vida, que é um dom de Deus para nós. Mas lamentavelmente, o fim de Judas não foi escolher que Jesus habitasse, morasse em seu coração pelo Espírito Santo. Mas lamentavelmente, amando o dinheiro, amando o mundo, amando os prazeres desta vida, ele traiu a Jesus, o inocente, que ele sabia que era o Senhor, que era Deus, que era o Filho de Deus, aquele que veio, que tanto bem fizera, que tanto milagre operara. E Judas presenciou todas as maravilhas, todo o amor de Jesus para com eles, para com as pessoas, fazendo bem a todos de maneira tão gloriosa. Mas Judas, lamentavelmente, se vendendo para o diabo, se vendendo para o pecado, ele traiu a Jesus, entregando, e assim depois, se sentindo remorso pelo que fez, reconhecendo o mal, o pecado que ele praticou, em vez dele vir a Jesus, em vez dele pedir perdão a Jesus, em vez dele buscar a misericórdia de Jesus, sabendo ele e tendo ele visto de tanto amor, de tanto perdão que Jesus distribuiu, que Jesus passou, que Jesus os contagiou com tanto amor, ele sabia que Jesus poderia lhe perdoar. Mas lamentavelmente, Judas, cheio de remorso, o diabo se apoderando da vida dele, levou ele como um meio de justificação, um meio de se corrigir do seu erro, do seu pecado, tirar a sua própria vida. Lamentavelmente, ele foi, se enforcou, e lamentavelmente a corda quebrou, e ele se despencou abaixo, batendo-se nas pedras, nas rochas, partindo-se ao meio, e as suas vísceras saíram toda para fora, derramando assim as suas entranhas na terra. Lamentavelmente, Judas teve um fim triste, um fim trágico, se suicidando, se matando. Porque a intenção dele, na verdade, era se suicidar. Então, o que aconteceu foi que quebrou-se a corda pelo peso do seu corpo, arrebentou-se, e ele então caiu de despenhadeiro abaixo, se esborrachando no penhasco, quebrando-se ao meio e derramando assim as suas entranhas na terra. Mas a intenção dele era de tirar a própria vida. E Deus, que olha o coração e vê o coração, entende que ali não foi um acidente. Judas não sofreu um acidente. Judas não caiu de despenhadeiro abaixo porque ele não queria. Não. Ele queria se matar. No coração dele já estava que ele iria se matar. Por isso, ele amarrou a corda e pôs-a no pescoço para se
enforcar e tirar a própria vida. E Deus que conhece o coração do homem, Deus que sonda o coração do homem e olha para as intenções do coração de cada um, para dar conforme as suas obras no coração, assim Deus entende, e nós entendemos pelo que está na palavra de Deus, que Judas, na verdade, ele se matou, ele se suicidou, tirando a sua própria vida. Lamentavelmente, indo para o inferno. Aquele homem que viveu com Jesus, que presenciou tantas maravilhas, tantos milagres, tanto amor, tanta graça, tanto poder do nosso amado Jesus, que poderia lhe perdoar se ele fosse até Jesus. Mas, lamentavelmente, ele preferiu dar ouvido, atenção ao diabo que lhe soara no ouvido, para que ele tirasse a sua própria vida. Assim ele fez, buscando corrigir um erro com outro erro. E um erro não corrige outro erro. Um pecado não corrige outro pecado. Assim sendo, Judas, lamentavelmente, morreu e assim foi para o inferno. Lamentavelmente. O suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos e cerca de outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Meu Deus, lamentável, triste. Que situação. Precisamos orar por esta humanidade, orar por esta nação, orar por esta sociedade, porque o prazer de Deus é que todos se salvem. Por isso que em Timóteo, ele nos ordena, nos manda a que nós oremos por essas pessoas. E agora, sabendo aqui através desta lição, deste triste número de pessoas que se matam e daqueles que pensam em se matar, temos nós que nos empenhar, como igreja que nós somos, sacerdócio santo que nós somos, a orar por esta humanidade, a orar para Deus repreender esses demônios da vida dessas pessoas, para que elas não venham a tirar a sua própria vida. Lamentavelmente é triste vermos isso, que outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. E nós temos então que nos empenhar na vontade de Deus, a vontade de Deus que é que todos se salvem. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o nosso Deus fala conosco. E temos que, diante de um caso como esse que estamos estudando aqui, nos dedicar mais e mais a orar, a falar com Deus, porque Deus quer salvar, mas Ele quer que alguém esteja pedindo por essas pessoas. Por isso que Ele pergunta quem está na brecha, tapando a brecha. Deus procurou alguém que tivesse na brecha, tapando a brecha, mas Ele não achou ninguém. Então Deus quer que haja alguém que interceda, que clame, que ore, que se dê por aqueles que não têm força para se dar por si mesmo, para orar por si mesmo. Deus quer que nós oremos, que nós levantemos um clamor por essas pessoas, nos condoendo de situações tão desastrosas como essa, que é de pensar ou tentar tirarem a sua própria vida. Na carta aqui que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 2, Deus falando: admoesto-te, pois, antes de tudo que se faça deprecação, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, incluindo aqui, lógico, as mulheres. É que aqui a Bíblia ela nunca fala assim de gênero, mas ela fala de homem e mulher, mulher e homem, referindo-se não à sexualidade, mas ao interior, à alma do ser humano. Homem aqui no sentido de alma, que é no caso também da mulher. Então, por todos os homens, por todas as mulheres, que se faça esse tipo de oração que nós lemos aqui, que está inserido aqui nesse capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável
diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom, o que é agradável diante de Deus. Que os homens, que as mulheres vivam uma vida quieta e sossegada. É isso que Deus quer para a humanidade. Que vivam sossegadamente. Que tenham uma vida quieta, tranquila, sem desesperar, sem se apavorar, desesperar com situações que parecem solúveis. Não, há uma solução. Deus tem solução para o problema do homem e da mulher. Deus tem solução para o problema da humanidade. Mas, lamentavelmente, eles precisam conhecer isso, saber que o seu problema, que a sua situação não é caso perdido, porque há um Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas na palma da sua mão, e nada para ele é impossível. Mas eles precisam saber disso. Eles precisam conhecer isso. E nós, igreja, temos o poder. Conhecemos. Então nós temos que ir proclamar a vontade de Deus para a humanidade. Que é que eles tenham uma vida quieta e uma vida sossegada. Aí não haverá suicídio. Não haverá desespero. Diante da crise, diante da perda do emprego de bom salário, as pessoas tiram a própria vida, se desesperam, entram em pânico. Pessoas que não aceitam ser demitido, pressão em casa, pressão da esposa, pressão das dívidas. Aí acaba, num ato de fraqueza, o diabo entrando nessas pessoas e levando elas a se matar e a tirar a própria vida. Mas a vontade de Deus, o querer de Deus, o que Deus se agrada, o que é bom diante de Deus, é que as pessoas, os homens e as mulheres, tenham vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. É isso que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que os homens, que as mulheres tenham uma vida quieta e sossegada. E essa vida quieta e sossegada é em toda a piedade e honestidade, irmão. Coisa hoje difícil quando se fala em honestidade. Somos até motivo de crítica, de zombaria, quando se fala em ser honesto, que é honesto. Porque a desonestidade está tamanha, está tão grande, que quando falamos que somos honestos, somos motivo de zombaria, de risada. Porque não se acredita mais na honestidade do homem e da mulher. Porque a desonestidade está hoje em todos os segmentos do mundo. Em todos os setores há desonestidade, roubo, furto, escândalo. Então, quando se fala em honestidade, se vira motivo de piada. Você é honesto? Você? Questionam a nossa honestidade quando afirmamos ter ela. Mas a vontade de Deus, o querer de Deus, e isso só iremos conseguir se nós orarmos, se nós fizermos aquilo que Deus manda nós fazermos. E isso até nos admoestando. Nos admoestando. Para que façamos antes de tudo, antes de qualquer coisa, que nós façamos oração pelas pessoas. Que nós intercedamos por eles. Por todos, pelas autoridades. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Em toda a piedade e honestidade. Duas coisas, piedade
e honestidade. Essa é a vida quieta e sossegada que nós temos que ter, na prática da piedade e da honestidade uns para com os outros. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí não haverá suicídio, não se suicidarão, mas nós como igreja temos que nos empenhar, nos dedicar à oração, ao clamor, à súplica, para que esses demônios sejam repreendidos dessas pessoas e elas sejam guardadas e possam ter uma vida quieta e sossegada em piedade e honestidade. É assustador o número de pessoas que pensam em suicídio. É lamentável. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Olha que coisa. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Ou seja, um se suicida, 6 a 10 sofrem as consequências do suicídio daquela pessoa. Lamentavelmente, lastimavelmente, que é o que aconteceu com o escudeiro de Saul. Quando ele viu que Saul se matou, se suicidou, ele foi e suicidou-se junto. Olha que coisa. Ele foi e tirou também a própria vida. Ou seja, se Saul não tivesse se matado, o seu escudeiro também não se mataria. Mas o seu escudeiro, vendo que o seu rei lançou-se sobre sua própria espada para se matar, para tirar a própria vida, o seu escudeiro foi e fez a mesma coisa. Ou seja, o suicídio de Saul acabou diretamente afetando o seu escudeiro. Então é o que diz aqui a pesquisa, que para cada suicídio, 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Veja que coisa. Veja que coisa. Na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Veja que coisa, irmão. Veja que coisa. Desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento Setembro Amarelo, que é estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, IASP. O movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixa ou símbolos amarelo. Amarelo. Que fala do valor à vida. Que fala sobre a preservação da vida. Então começou em setembro de 2015 esse movimento que fala sobre a prevenção pelo suicídio, para tentar fazer com que as pessoas não se suicidem, não se matem, não tirem a própria vida. Os tipos de suicídio podem ser classificados em convencional, pessoal e sacrificial. São os tipos de suicídio. Convencional, o pessoal e o sacrificial. Nesse tópico veremos suas principais implicações. Suicídio convencional. Dá-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social.
onde se coage alguém a cometer o suicídio, que se chama de convencional. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados e idosos. Olha que coisa. Esse é o chamado suicídio convencional, que é aquele provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social, onde se coage a pessoa a tirar a vida. Coage a pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela se frustra em alguma coisa e um grupo de pessoas fica a acusando, a debochando, falando que ela é um fracassado, uma fracassada, você fracassou, você... Aí essa pessoa ela acaba com essa coerção, sendo coagida a tirar a própria vida, porque ela vai frustrar-se com a frustração que ela teve no seu objetivo e com a reprovação da sociedade. Aí ela acaba se entrando em depressão e acaba tirando a sua própria vida. Tira a própria vida. Lamentavelmente. Então esse é o suicídio convencional, né? Que é o provocado por uma tradição cultural. O camarada, quando ele, numa luta, ele perde, aí ele, sendo humilhado pela a tribo, ele então tem que tirar a própria vida. Ele tem que se matar, se suicidar, porque ele fracassou no seu propósito, no seu objetivo. Então ele tira a própria vida. Acaba até sendo uma tradição cultural de alguns povos, que a pessoa perdeu, se frustrou, então ela tem que se matar, ela tem que tirar a própria vida. Ou então por coerção do grupo social, lamentavelmente. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela impõe o que as pessoas devem ser ou como elas têm que ser. E nesse ato de coerção, onde se coage determinada pessoa a fazer uma lipoaspiração, a fazer uma cirurgia para emagrecer, porque a sociedade acaba coagindo essa pessoa, que ela está gorda, que ela está... Aí a pessoa acaba sentindo-se coagida pela sociedade e vai fazer uma lipo, uma cirurgia estética para emagrecer, e nisso muitos têm morrido. Têm morrido na mesa de cirurgia. Outros acabam tomando certo tipo de medicamento, porque a sociedade diz que fulana está gorda, que ser gordo é ser feio, que a pessoa gorda é feia, que a pessoa gorda não é querida pela sociedade. Aí a pessoa põe aquilo na cabeça, sente-se coagida, e aí começa uma alimentação totalmente fora do comum, onde acaba então entrando numa anemia e acaba então tendo prejuízo. E muitas pessoas já chegaram até a morrer porque fizeram aí uma parada de comer aí totalmente sem acompanhamento, sem sabedoria. Entraram num regime totalmente exagerado que chegaram até a morrer. Por quê? Coagido pela sociedade que determina como que a pessoa tem que ser, o que ela tem que fazer para ela ser bonita e ser aceita pela sociedade. Então isso é o que acaba sendo um suicídio convencional.
aquele que foi cometido, praticado por coerção da sociedade. No Japão, a prática do harikiri expressava o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Veja que coisa, no Japão, a prática do harakiri expressava o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Veja que coisa, tirar a própria vida por uma situação que foi intolerável, não se foi tolerada, e o suicida era até tido como um nobre, porque o seu ato de suicida era um ato de nobreza. Veja que coisa. Em maio de 2007, ao ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu suicídio por enforcamento. Olha aí. Está vendo? Foi investigado, veja só, por corrupção, não suportou a pressão, não suportou a humilhação por estar envolvido em corrupção, e o primeiro-ministro, o ministro da Agricultura do Japão, sentiu-se envergonhado por ter sido descoberto e envolvido em ato de corrupção, tirou a própria vida. Cometeu suicídio enforcando-se. Olha que coisa, olha que situação. É o que se chama de suicídio convencional. O camarada sentiu-se coagido pela sociedade. A pressão, um cara em quem se confiou, que apresentava-se uma vida ilibada, de boa reputação, de repente descobre que ele estava envolvido em escândalo de corrupção, ele não suporta o baque, não tem humildade para suportar o seu erro, envergonhar sim, entristecer sim, se arrepender e pedir perdão à nação, mas não. O camarada se envergonha, mas não se entristece. E Paulo diz que a vergonha, ela nos causa tristeza. E entristecendo nos arrependemos. Certo? A vergonha por aquilo que cometemos nos faz sentir-nos tristes pelo que fizemos. E ficando triste, nós nos arrependemos. E nos arrependemos, nós acabamos confessando o nosso ato e pedindo perdão àquele a quem nós ofendemos. O ministro aqui apenas sentiu-se envergonhado pela pressão da sociedade, mas ele não se entristeceu. Acabou se matando, tirando a sua própria vida. Lamentavelmente. Em 2014, a taxa média de suicídio no Japão era de 70 pessoas por dia. Olha que assustador. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra, para explicar que razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida, aquela que se inflige a si próprio. Sofrimento até levá-lo à morte. Coisa de louco, coisa de doido, coisa de quem não tem Jesus, coisa de quem está cheio de Satanás, cheio do diabo, para se auto-infligir, tirando a sua própria vida, lamentavelmente. Suicídio pessoal, praticado por iniciativa individual, sem a influência de tradição cultural. As motivações para este tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causas aparentes,
Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldade financeira, desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrio mental e espirituais e outros. São essas causas que levam uma pessoa a suicidar, que é chamado então de suicídio pessoal, onde o indivíduo, sem a interferência, sem a intervenção de quem quer que seja, sem coação de quem quer que seja, sem tradição cultural, mas por uma questão financeira, amorosa, a mulher deixou, o cara não está conformado, a namorada não deixou, a noiva não abandonou, e ele não está conformado com a perda da amada, do amado, acaba tirando a própria vida, se matando. O diabo leva as pessoas, num ato de desespero, a tirar a própria vida, a acabar se matando. Lamentavelmente, acabou o dinheiro, perdeu o emprego, um bom salário, tanta dívida, um patamar de vida bastante bem, e de repente aquela caída, o que fazer, como pagar as dívidas que tinha, confiando naquele bom salário, naquele bom emprego, de repente é mandado embora, perde toda a sua fonte de renda para suprimento de toda aquela vida pomposa que se vivia à mostra perante a vizinhança. De repente a pessoa passa a viver uma vida totalmente lá embaixo, aí sente-se envergonhado, desesperado e acaba tirando a sua própria vida, matando a si mesmo, lamentavelmente. Lamentavelmente é o que tem acontecido hoje em dia. Tais pessoas, desprovidas de fé e de esperança, em um ato de desespero, atenta contra a própria vida. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Olha que tristeza, irmão. 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. Misericórdia, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue para nos proteger e nos guardar o nosso corpo. Lamentavelmente. Suicídio sacrificial, também conhecido como morte em prol dos outros. Olha, trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria. Neste caso, enquadra-se o bombeiro que, ao entrar no fogo, acaba morrendo como resultado de sua ação, ou salva-vidas que se afoga ao entrar na água para salvar o outro. Também o profissional ou voluntário que perde a vida combatendo o crime ou socorrendo as vítimas de acidente de emergências. Nessa circunstância, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Cristo disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. O próprio Senhor entregou a vida dele por nós, por meio de um sacrifício amoroso. Então está aí. São os 3 tipos de suicídio. O suicídio convencional, que é aquele que se comete por tradição cultural ou coerção da sociedade. Tem o suicídio pessoal, que é aquele que a pessoa se mata, simplesmente não por influência de alguém, ou por pressão de alguém, ou por tradição cultural, e sim por uma questão de dívida, problema amoroso, problema financeiro, desilusões, sentimento de culpa, por uma depressão, e assim por diante. E o suicídio sacrificial, que é nesses casos que nós acabamos de citar, onde a pessoa acaba indo salvar uma pessoa, ela acaba morrendo com aquela pessoa, ela salva aquela pessoa, mas ela morre. Isso é o que se chama de sacrifício, de suicídio sacrificial. É verdade que isso nada contribui para a salvação. O fato da pessoa morrer tentando salvar outra, não quer dizer que ela foi salva. Somente Jesus salva, a obra não salva. Ninguém é salvo pelas suas próprias obras, somente por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas é um ato de dar a vida pelo seu amigo. Vê o seu amigo morrendo, entra na água para tentar salvar,
acaba morrendo os dois, ou ele salva um amigo e ele morre afogado. Lamentavelmente, o bombeiro entra no fogo para salvar alguém, ele salva, mas esse alguém, mas ele, o bombeiro, acaba morrendo. Então é um suicídio sacrificial, mas que na verdade não chega a ser um suicídio, no caso da pessoa querer tirar a sua própria vida, mas sim como um ato de amor. Jesus se entregou por nós, tomou o nosso lugar para nos salvar, e ele nos salvou em um grande ato de amor. Glória a Deus. A posição teológica e a ética do cristão são desfavoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania divina. O cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matará. Êxodo 20, versículo 13. O princípio que proíbe o homem de assassinar o outro também o proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Ninguém tem o direito de tirar, nem a sua mesmo e nem a do outro. O Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. É o Criador, é aquele que criou a criatura, e não a criatura que foi criada pelo Criador, que determina o início ou o fim da sua vida, ou do seu próximo, ou de quem quer que seja. Mas é o Criador que determina o começo e o fim da vida da criatura. Glória a Deus. É Deus que estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença, velhice ou acidente. Por conseguinte, o fim da vida está sob a presciência e soberania divina. Glória a Deus por isso. O posicionamento ético, a posição da ética cristã é contrária ao suicídio, pelos seguintes principais motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. O suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. Suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida otorgada por Deus. Mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante desse mal. Glória a Deus. É a nossa posição. É o que nós devemos fazer. Impedir que as pessoas levem avante esse pensamento de suicídio, de tirar a própria vida ou tirar a vida de quem quer que seja. O aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito de seu Criador, que é o nosso Deus. Glória a Ele, por Ele e para todos sempre. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Deus da vida. Somente Ele tem a soberania para determinar até quando vivemos e quando morreremos. Queridos, amados, assim é, e assim está, e assim fica a nossa posição com relação ao suicídio. É um ato que não se deve cometer e nem se deve aprovar, pois é um ato contra a vida, e a vida é um dom de Deus, que somente Ele tem o poder e a soberania de determinar quem vive, quanto tempo vive, quem não vive e até quanto tempo vai viver.
Por isso, a nossa posição é essa: totalmente repudiamos o ato de suicida, o ato de tirar a sua vida ou a vida do seu semelhante. Mas devemos amar uns aos outros, como a nós mesmos. Amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a vida, respeitar ao próximo, respeitar a vida, velar, cuidar pela vida de um dos outros, para que assim tenhamos dias tranquilos e vivamos vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.